egoísmo, e não dobreis a cerviz, diante de outros deuses, senão ao Deus de Israel, o Supremo Criador de todos os mundos. João repetia ainda com aquela voz tonitruante que vinha do deserto: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era vindoura? Assim falava João, aquele que se retirara do mundo para viver no deserto, fazendo penitência, jejuns, e buscando ter uma vida santa, de acordo com os preceitos de Deus, aquele que saindo pelas margens do Jordão a batizar as criaturas humanas, que se arrependessem das suas culpas. Ele, João, o Batista, teve a maior surpresa de toda a sua vida, quando no meio da multidão de pecadores, que vinham solicitar as águas lustrais do batismo, apresentou-se a figura excelsa, magnífica, do Filho de Deus. Jesus em pessoa se encontrava perto de João, e cruzando os braços sobre o peito, baixava a cabeça para receber o batismo do precursor bendito. E João, fitando o divino mestre, disse: como? Eu é que devo ir a ti, e és tu que vens a mim? Jesus, para dar o exemplo, ordenou que assim fosse. Se assim não for, não terás parte comigo. Jesus entrou na água, no rio Jordão, e foi batizado por João. Eis, senão quando, a voz majestosa do além se fez ouvir: este é o meu filho amado. João teve a felicidade suprema, e a grande honra de batizar o Cristo, o Filho de Deus. E as palavras de Jesus referentes a João, foram estas: entre os nascidos de mulher, ninguém maior do que João. Esta teoria vem frisar veementemente a palavra sagrada do profeta, quando afirmou que Jesus era Filho de Deus. Se ele não fosse o filho dileto do Pai, neste caso ele seria inferior a João, porquanto ele disse que João era o maior entre os nascidos. E João, maior do que Jesus, é heresia. Assim pois, é a verdade que se frisa: dos nascidos de mulher, João; dos filhos de Deus, Jesus. Paz conceda a Deus a todos os homens. Isaura. Em 24 de junho de 1938. O precursor João Batista. Deus ampare o rebanho do Senhor, e anime o seu passo para a ascensão verdadeira do seu Espírito. Meus amigos, quem conhece a história de Jesus sabe que, intimamente ligada a essa história, está a de João. No mundo da terra, João era o primo de Jesus. A história de João está escrita nos Evangelhos, porque o seu nascimento foi predito, como foi também anunciado o nascimento do Divino Mestre. Estando Zacarias, pai de João, no templo, a cumprir o seu tempo de trabalho, viu, se aproximando dele, uma figura branca e luminosa, que lhe disse que em breve tempo ele seria o pai de um filho, que se chamaria João. Zacarias duvidou, porquanto sendo avançado em anos, e igualmente sua esposa, não pode aceitar que Deus se lembrasse deles para lhes dar um filho. Ao que o anjo respondeu: eu sou Gabriel, e assisto perto do trono do Senhor, vim para te trazer esta notícia. Ficarás mudo até o dia em que se cumprir esta profecia. Terás um filho e ele se chamará João. Zacarias, voltando para sua casa, sentiu que a palavra não lhe aflorava aos lábios, e permaneceu gesticulando para se fazer compreender da esposa e dos seus parentes. Correram os tempos até o dia em que se realizou a palavra do anjo do Senhor. A criança veio à luz do mundo e nesse instante, pelos hábitos da sua raça, discutia-se entre os parentes o nome que haveria de ter o menino. Deveria ser Zacarias, porque era o nome de seu pai. Mas ele, por não poder dizer o que queria, pediu uma tábua de escrever, e nessa tábua escreveu: o seu nome é João. Imediatamente soltou-se-lhe a palavra e ele pode falar dando glórias a Deus. João, primo de Jesus, ascendeu à altura de um grande espírito. A sua estadia na terra marcou a sua evolução, porque foi um homem que passou sem pecado diante dos seus. Foi um homem consagrado ao Senhor. Nas grandes alturas da espiritualidade, brilha como um sol. Quem festeja João Batista, precisa saber que está orando e suplicando a um dos mais altos espíritos da corte celestial, São João Batista.
Felizes os que seguem o seu caminho, e se recordam das suas palavras, referindo-se ao Divino Mestre. Eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Vede, pois, meus amigos, o que pensa João, do Mestre Salvador. Ele, de grande espiritualidade, de luminosidade inconfundível, não se julgava competente para desatar os sapatos do Mestre Divino. Humildade de coração e exemplificada na palavra do grande discípulo, do grande servo do Senhor, do grande precursor do Mestre Divino. Graças sejam dadas a Deus nas alturas, paz conceda o Senhor por intermédio do grande luzeiro do cristianismo, e estenda a humanidade, que necessita de ser encaminhada pelo trilho da paz, da concórdia e do amor. Luz para os homens, Senhor. Tiago. Em 24 de junho de 1938. Conceitos e conselhos. Sejam concedidas a toda a humanidade terrenas bênçãos que provêm do Senhor. Glória seja dada ao seu Filho, glória ao Pai, nas alturas, e paz aos homens de boa vontade. Meus irmãos, ocuparei vossa atenção neste instante, procurando não vos fatigar. Tenho prazer em vir até vós no dia em que o vosso pensamento corre a mim, no dia em que as vossas almas buscam a comunhão dos seres espirituais para, nessa comunhão, aurir o conforto de que necessitam. Meus amigos, a atmosfera que vos cerca, neste planeta de provações e privações, é pesada, difícil, dolorosa. Mas o crente em Jesus, aquele que sente dentro da alma o fogo sagrado do seu amor, aquele que recebe do alto a inspiração divina para a prática da verdadeira caridade na terra, não pode sentir-se perturbado, mesmo quando as convulsões atmosféricas sacudem o moral dos outros homens. O crente espírita é firme, inabalável, sopre o vento de onde soprar. A palavra do Mestre é que um só cabelo não cairá das vossas cabeças, se não for permitido por Deus. Assim pois, trabalhai, fugi do mal, evitai as coisas funestas, afastai-vos das práticas ociosas, buscai viver como irmãos, e aquilo que não puder ser evitado, porque não esteja na alçada da vossa ação, aceitai como enviado por Deus para uma provação inadiável. Nas moléstias, nas tribulações da vida, nos desassossegos da alma, nos pesares ocultos, nas grandes aflições e perdas morais, tende olhar fito no Divino Mestre. Só dele pode vir a segurança, só dele pode vir amparo, só ele pode acender a luz que vos guiará aos passos nas sombras incertas do planeta em que viveis. Muito se passa na terra que aflige. Os acontecimentos como que se multiplicam para fazer os homens quebrar a sua fé, amornando o seu sentir, diminuindo a chama intensa que lhes deve aquecer as almas. Mas esses acontecimentos não foram provocados no presente, por vós. Se alguma culpa deles tendes, essa culpa se radica num passado que vos é desconhecido, e se tendes culpas desse passado, é justo que, no presente, as resgateis. Perante esse raciocínio lógico, tudo para o homem é aceitável. O crente espírita deve caprichar sempre em manter ilesa a sua fé, em conservar impoluta a sua honorabilidade, o seu caráter, em ter a alma sempre aberta às injunções do bem, em ter as mãos francas para socorrer os necessitados, não guardando para amanhã o benefício que hoje pode ser feito, e aceitando as situações da vida como são, como lhe apresentam, sem culpar delinquentes, sem castigar inocentes, sem fazer cálculos propositados para vinganças impensadas, sem duvidar da misericórdia divina. Pedro, que vos fala, em tempos atrás, confiou demasiado em si, buscou em seu próprio ser a força para manter a sua fé, e recebeu do Divino Mestre o aviso que em poucas horas se cumpriu, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Ninguém confia em suas próprias forças. O crente espírita tem âncora invisível que se apegue para não sussurrar no mar das provações, mas aquele que buscar recursos próprios, esse desfalecerá. Meus amigos,
Vós não duvidareis de que a casa de João Evangelista, o discípulo amado do Divino Mestre, é, para o meu espírito, sumamente estremecida. Como posso eu ser indiferente a uma obra que tem por timoneiro aquele a quem Jesus amava, aquele a quem o Cristo, no alto da cruz, entregou sua própria mãe? Como posso eu esquecer aquela convivência salutar, aquela ternura de sentimento, aquela excelsitude de caráter, aquela nobreza, enfim, de uma criatura humilde? Como posso eu esquecer? E, hoje, no mundo em que vivemos, só podemos ser solidários, amigos, fraternos, impulsionando a causa do cristianismo com o mesmo denodo com que outros o fazem. A casa amada de João Evangelista prosseguirá sua marcha, continuará sua obra. Olhai para os seus componentes, notai, observai cuidadosamente os membros da sua diretoria. Se cada um quisesse cruzar os braços, dizendo não poder prosseguir na luta, encontraria motivos justos para o fazer. Mas ninguém pensa em tal. Por vezes, como que uma tentação passa pelo cérebro de alguns, vem aquele lance de criatura ainda humana, querendo olhar para trás e abandonar a vinha do Senhor. Mas, logo, a voz sapiente daquele que tudo ouve e tudo sabe, faz sentir a essa criatura que as causas justas da grandeza moral que esta representa não podem ser abandonadas pelos seus principais fundadores, pelos seus continuadores até hoje. Entre o asilo espírita João Evangelista e a sua diretoria, só um túmulo. E isso mesmo para corpos humanos, porque os espíritos continuarão a trabalhar no além. Esta é a minha confidência. Meus amigos, meus irmãos, eu me regozijo convosco, e agradeço, do íntimo do meu ser, todas as demonstrações festivas com que brindais esta data. Para nós, as datas do calendário humano são dias como quaisquer outros, mas, para vós, é justo que assim seja. Consagrais certos e determinados dias a pensar naqueles que se foram, vossos pais, vossos amigos, vossos irmãos, e o vosso pensamento também repousa em nós, que procuramos amparar o vosso passo, que procuramos guiar-vos nesta vida de trabalho e dores, poupando-vos as maiores aflições, consolando-vos, quando as dores são indispensáveis, animando-vos, levantando-vos, encorajando-vos, para que continueis a vossa trajetória na terra. Meus amigos, eu não vos quero fatigar. Quem assiste talvez se sinta bem, porque eu estou perfeitamente bem, o vosso ambiente é calmo e propício, mas quem trabalha, quem desenvolve atividades nesta hora, não é máquina, é ser humano. E é preciso lembrar que nem todos são suficientemente fortes para poder aguentar o impulso a que talvez os obrigue a minha palavra. Mas não quero concluir sem dar uma palavra, ainda que vaga, indireta para alguns. Alguém, por exemplo, direi: cumpre teu dever, custe o que custar. Não são somente nossos irmãos, aqueles cujo sangue é igual ao nosso, porque nasceram dos mesmos pais. Todos os enfermos, todos aqueles que dependem do nosso auxílio, por incapacidade física ou moral, devem ser amparados com ternura, dedicação e amor. Para outros, direi, deveis recordar-vos de que, não há muito tempo, um espírito aqui se manifestou a despedir-se da sua família, anunciando que breve voltaria ao planeta. Eis que assentada está definitivamente a sua volta. E não tardará muito, porque o tempo, para nós, corre, muito embora para vós pareça lento, não tardará muito que possais ver, para alegria e conforto da vossa saudade, essa criatura, que virá ao mundo. Para outros, direi, quando se toma o alimento espiritual em primeira mão desde os verdes anos, deve-se consentir em que esse alimento tonifique o espírito, reforce a fé, avassale o todo e consiga fazer com que o cristianismo venha, em toda a sua pujança, manifestar-se nessa vida, que terá, então, oportunidades mais favoráveis que dantes. Cristianismo espírita nasceu contigo, na infância. Deixa-o crescer, deixa-o tornar-se árvore frondosa,
e não permitas que o joio venha manchar a pureza da tua fé. Para outros, direi, tu tens uma alma que afina com os seres espirituais. A tua vida na terra tem sido sempre cruciada de dores, e a saudade que ainda hoje vassala o teu ser por criaturas tuas que partiram, algumas recentemente, e outras anos atrás, demonstram essa mesma afinidade a que acabei de me referir. Sossega, e calma. Não penses que padecem aqueles que se foram e que te pertenceram na vida presente. Estão bem. Tua mãe, feliz, teu irmão, consciente, em progresso. Confia nestas palavras, e consola com esta revelação o teu espírito. Direi, ainda, para alguém, continua a carregar a tua cruz em teus fracos ombros, nem para outra causa baixaste a terra. Tens visto muitos enfermos morrer perto de ti, tens visto o desprendimento de almas queridas nessa partida para o além, e ainda has de ver, prepara-te. E não pensas que isto seja uma prova cruciante apenas para o teu espírito, é a certeza da tua fé, que se apura. Para o sofredor, para o moribundo, todo auxílio, para o espírito, toda luz. Enquanto o corpo gemer na terra ao peso das suas dores, todo conforto, toda assistência, toda bondade, quando o espírito abandonar a matéria e subir para o além, toda a prece, toda a esperança, toda a fé. Meus amigos, meus irmãos, muito poderia eu dizer-vos, ainda, mas já expliquei as razões por que não devo fazer. Quem prega a caridade deverá ser caridoso. O pouco que vos disse poderá servir para manter a vossa alma na certeza da vida eterna. Para aqueles destinados por Deus a serem guiados por mim, pela minha insuficiência, como tem sido até agora, uma palavra de animação. Tenho acompanhado os teus passos, tenho visto a tua vida de trabalho, mesclado dessa alegria jovial da mocidade. Gosto de te ver assim. Sê sempre leal e verdadeira. Sê sempre trabalhadora e confiante, e espera de Deus grandes bênçãos enquanto a tua fé se alçar como se tem alçado até hoje e o teu pensamento se mantiver isento de qualquer impureza. Rogo ao meu Deus que te abençoe e que faça por ti aquilo que a minha insuficiência não pode fazer. Meus amigos, ides brincar, divertir-vos, talvez, isto é próprio do dia, assim pensam os homens, isto é próprio da mocidade. Sede alegres, sede satisfeitos, confiai em Deus, e procurai fazer pela casa amada de João Evangelista tudo quanto estiver no vosso esforço. E Deus, onipotente Pai soberano, derrama os fluidos das suas grandes bênçãos sobre toda esta assistência, consolando os aflitos, amparando os fracos, e fortalecendo cada vez mais a fé dos robustos. Deus vos guarde. Pedro. Em 28 de junho de 1938. Feliz o homem que crê. Meus irmãos e meus amigos, a vida humana não é tão infeliz quanto parece. A Terra não representa esse presídio odioso onde as criaturas vêm tão somente para sofrer, como pensam alguns. A vida não é de fato um mar de rosas na Terra, em que eu também vivi. Mas é um misto de felicidade e dor. A dor, como necessária à evolução do espírito, ao seu progresso, a felicidade, como verdadeiro complemento da fé. O homem incrédulo, aquele cujas vistas se restringem à vida presente, não pode ter felicidade completa dentro de si mesmo, porque o que para ele constitui felicidade, são as coisas efêmeras e passageiras da vida presente. O que para ele constitui felicidade, é o recurso para poder viver e a saúde para poder gozar. Isto para o homem que não crê, é o bastante. Mas, pergunto eu, será que esta criatura não terá preocupações, afora dessas duas que acabei de falar? Será que, havendo saúde e abastança, não exista outra preocupação para o ser? Penso que não, penso que o homem tem ambições outras que a terra não pode satisfazer. Essa inquietação, essa angústia moral, esse pesadelo do dia de amanhã, essa preocupação de incerteza do dia presente, tudo isso pesa como uma abóbada de chumbo sobre as criaturas que não sabem crer. O homem que crê,
esse pode ser feliz, porque ele tem a sua consciência como única a lhe apontar o caminho da vida eterna. Ele tem fé, para iluminar esse mesmo caminho. Ele tem a esperança, porque confia nas promessas que a sua crença lhe oferece. Enfim, quando lhe faltam recursos para a vida material, ele apela para Deus, onde a riqueza é imarcessível, imperecível. Pobre da criatura que não sabe crer. Pobre, infeliz homem, aquele que tem um deserto na alma. Feliz a criatura que tem o coração cheio de amor do Deus, que vê em tudo o olhar da providência, que não descrê, apesar de todas as vicissitudes e desesperos da vida. Feliz daquele que sabe crer. Feliz o pobre, porque não tem esperança na terra, e as tem radicadas no céu. Feliz de quem sabe crer. Crede, meus irmãos, e gozareis felicidade. Deus vos guarde. Haga. Em 1º de julho de 1938. Lema da criação. Meus irmãos e meus amigos, sem comentários o estudo que fizestes nesta hora, de Espiritismo, bem proveitosa e instrutiva tornou-se esta reunião. E eu faço votos ao Criador, para que os ensinamentos nela contidos, e expendidos perante vós, possam calar no vosso ânimo, enraizando a vossa fé, tornando-a mais positiva e concreta, realizando as vossas esperanças, e permitindo que olheis para o mundo além com a vidência clara das almas fortes, e tenhais, para a vida presente, resignação, paciência e compreensão do que nela se desenrola, enquanto pisardes esta terra, que é o mundo das provações e dores. Que o Espiritismo dentro de vós seja como um grande livro aberto, em cujos caracteres bem legíveis possais ver o lema da criação, fé em Deus, progresso incessante, retorno à matéria e evolução completa dos espíritos. Deus vos guie e ampare. Paz a todos os homens. Max. Em 1º de julho de 1938. A felicidade da alma em jogo. Meus amigos, meus queridos irmãos, Deus vos conceda a sua paz. O momento espírita, na Terra, é de dor, de angústia, de sofrimento físico e moral. O momento espírita é, também, de consolação, tranquilidade da alma, paz, confiança em Deus. Nem pareça um desacerto aquilo que pronuncio neste instante, é a verdade. Se, por um lado, as dores acicatam os indivíduos, e as lágrimas correm, provocadas por situações difíceis, por verdadeiras torturas morais, por outro lado é certo, também que a misericórdia de Deus se faz sentir com toda a sua força, com toda a sua influência e poder, tranquilizando os corações que têm fé, amparando e fortalecendo os que desejam auxílio espiritual. Meus amigos, a fé espírita prepara o homem para essas situações. Perante as montanhas terríveis que, de um momento para outro, se levantam na sua frente, o indivíduo que não tem em si o sentimento verdadeiro de confiança em Deus vacila, à procura de uma solução, que não lhe vem tão somente porque não sabe transpor os umbrais do infinito, buscando de lá a resposta para aquilo a que ele próprio não sabe responder. Quem pode viver neste mundo isento de dores, sofrimentos e agonias morais? Ninguém. Porque a dor a todos atinge, uma vez que, anteriormente, o pecado a todos atingiu. O sofrimento alcança qualquer um, exatamente porque, antes dele, o erro fez muitos caírem. E como resgatar, como debelar essas crises morais de um passado que se foi, se não procurando, na vida presente, regenerar o espírito, ainda que seja à custa do sofrimento? Há, porém, meus amigos, muito que pensar sobre este tema. O homem poderia afastar muitas dores que não sabe evitar. Não sabe, porque não aprendeu a evitá-las. Há muito sofrimento que não vem desse passado que vós desconheceis. Há muita mágoa, muita dor, provocada pelo desvio do próprio presente. Se os homens pautassem suas vidas sempre pelo caminho da justiça e do dever, buscando caminhar com o pé seguro na terra em que trabalham para ganhar o sustento dos corpos,
evitaria muitos sofrimentos morais que os afligem no presente, porquanto foram os desvios de que eles se tornaram causadores que fizeram os espíritos padecer essas consequências que inocentemente não sabem explicar. Quantos se entregam a uma vida desregrada, perdendo as noites de sono, estragando a saúde física, depauperando o caráter, rebaixando-se à condição de bruto, e admiram-se quando a consequência de todos esses erros lhes vem abater a energia vital. Não. Se o desvio da mocidade até um certo limite é perdoável, a perdição no lodaçal do vício, o pé firmado sempre no erro, a razão sempre obscurecida, muitas vezes pelo fogo do álcool, não podem deixar de acarretar males que muito facilmente seriam evitados se tais indivíduos se comportassem como homens na honra, na dignidade, na pureza do caráter. Assim, meus amigos, a terra caminhará por muito tempo ainda, até que o Evangelho do Cristo, pela voz do Espiritismo, conquiste as almas para a salvação eterna. E a felicidade da alma aqui está em jogo. É ela que sossobra nesse mar tempestuoso, criada pelo próprio homem. É a felicidade moral do indivíduo, que ele desrespeita e lança no infortúnio pela sua vontade. E, a par com esses que assim procedem, criaturas muitas vezes inocentes vão também rolando de aflição em aflição, de tortura em tortura, até que Deus, lembrando-se delas, as chame para a vida melhor. Mais veemente, mais propulsora, deve ser a vontade espírita no sentido de avassalar consciências, salvando-as para Jesus. Meus amigos, seja o vosso esforço contínuo purificar-vos, endireitar as vossas vidas e procurar ser sempre respeitadores da vossa dignidade e da dignidade dos vossos irmãos. Não vos arrasteis pelo caminho do vício, não vos arrasteis para os erros a que as tentações vos induzem, para não acontecer verdes sofrimentos que poderíeis ter perfeitamente evitado e que não evitastes pela vossa imprudência. Deus vos guarde, inspire e proteja. Neri. Em 5 de julho de 1938. Salário. Meus amigos, dizem as Escrituras Sagradas que o salário do pecado é o próprio pecado. Salário é a remuneração que se dá ao trabalhador pelo tempo que se tomou do seu trabalho. Deus ninguém deixa sem recompensa. Qualquer trabalho, por diminuto que pareça, na vinha do seu amado Filho, terá o competente salário, a remuneração merecida, ninguém sairá vazio. Mas, como se faz essa recompensa? Como será pago o trabalhador honesto, que emprestou todo o seu tempo na propaganda santa da doutrina evangélica? Não será na moeda corrente, a que o homem se habituou na terra. São bênçãos de outra natureza, são bênçãos espirituais para a alma, são a certeza de uma vida melhor no além, são a recompensa, em felicidade, de toda a dedicação e zelo demonstrados na prática do evangelho cristão. Meus amigos, não entre em jogo o interesse material quando se tratar de interesse superior. Deus não é como a Jota, que empresta do seu dinheiro para receber muito mais, inutilizando, muitas vezes, aquele a quem simulou prestar um serviço. Não. Deus derrama suas bênçãos, voluntariamente, sobre todos aqueles que, também voluntariamente, prestam serviços à causa espírita, à causa evangélica, à causa de Jesus. Ninguém ficará sem recompensa, desde que empregue sinceramente sua atividade, suas energias, sua boa vontade, na vinha do Senhor. Aqueles, porém, que, simulando uma fé que não possuem, aparentam, também, um zelo que não é sincero, não podem esperar que Deus se iluda com essa dedicação que não é verdadeira. E, se bem que eles pareçam morejar desde muitos anos no trabalho da vinha do Senhor, serão dos últimos, não obstante serem dos primeiros. E os últimos que à terra chegaram, de boa vontade, para esse trabalho nele gastaram a sua atividade, a sua inteligência, a sinceridade de seus corações, e estes serão exatamente os primeiros. Velai, pois, meus amigos, pelo vosso caráter espírita, e procurai ser sinceros na vossa vocação, não praticando atos,
não pronunciando palavras, nem calculando coisa alguma que esteja em contradição com os preceitos da doutrina. Deus vos guarde e abençoe no intuito de sempre fazer bem. Max. Em 5 de julho de 1938. Não há sofrimento vão. Meus amigos, meus irmãos, quanto vos pese e entristece o sofrimento daqueles a quem amais. Quantas apreensões nos vossos espíritos, por motivo de inquietação em família, motivada por moléstias e outros pesares. É justo que assim seja. Um irmão verdadeiro, filho de Deus e crente em nosso Senhor Jesus Cristo, não poderá ser um indiferente ao sofrimento dos seus irmãos. Colocai, agora, meus queridos irmãos, a nossa posição diante de vós, quando vemos dores atrozes vos mortificar o corpo, lágrimas amargas rolarem pela vossa face, por motivos de tristezas inauditas, pensamentos atrozes, vacilações, angústias morais, envolvendo o vosso ser, e nós não podendo inteiramente por um termo a tais pensamentos. Se, todas as vezes que alguém sofresse, nos fosse dado o poder de fazer sarar estes sofrimentos, com que alegria da alma, nós o faríamos. Mas, compreendei meus amigos, compreendei a situação que se desenrola, especialmente na terra, não há sofrimento vão, nem há sofrimento sem causa. É preciso que se saiba que o espírito, principalmente, é quem vela no momento da dor. No entretanto, a alma está cheia de fé, embora o corpo cruciado pelo sofrimento guarde o leito. Há criaturas padecentes no corpo, cujas almas são verdadeiros templos de adoração a Deus. Quanto isso nos enche de satisfação, não podeis imaginar. Tende calma, é justa a vossa inquietação, porque laços estreitos vos prendem aos que padecem, muito especialmente aos membros desta família espírita da casa de João Evangelista. Razão de sobra tendes vós de ficar atônitos, perplexos esperando a resposta que possa vir do além. Pois esta resposta é a seguinte: calma meus amigos, o vosso momento é de fé, é de prece. Não podeis ir à frente dos acontecimentos para preverdes com autoridade e certeza o que possa sobrevir de um instante para outro. Não podeis, mas a fé transpõe aterrorizadoras montanhas, diz a palavra do Senhor. É o momento da fé, é o momento da prece. Orai, pedi, e pedindo pelos que padecem do corpo não vos esqueçais das mágoas ocultas, confortai os outros, padecentes de torturas da alma. Não vos esqueçais, porque muitas vezes os padecimentos morais pesam na balança bem mais forte do que os padecimentos físicos. Sede irmãos dos vossos irmãos, pelo coração, pela fé, pela ternura, pelo enlevo das vossas almas, e assim fazendo, mostrareis que sois dignos discípulos daquele que por sua vez foi discípulo amado do Divino Mestre. A casa de João Evangelista espargirá por todos os sofredores bênçãos celestiais, porque vós sereis os seus semeadores, nós os seus cultivadores e Deus será o seu diretor. Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Irene. Em 8 de julho de 1938. Tábua de salvação. Meu Deus e meu Senhor, lança a tua vista misericordiosa sobre o teu rebanho, aqui congregado. Meus irmãos, meus amigos, quanto deve o homem à doutrina espírita pouco que conhece do Senhor? Quanto deve o homem que estuda o Evangelho a essa doutrina abençoada, que lhe vem abrir os olhos para a eternidade da vida? Aqueles que restringem as suas percepções apenas à vida material, quase nada podem ter de progresso, a não ser o progresso visível, próprio do mesmo planeta, no qual o homem desenvolve sua atividade material. Mas, quem estuda as coisas transcendentais do espírito, pode compreender o progresso espiritual das almas. Espiritismo vem para dizer à criatura humana: olha para ti mesma. Mergulhe o teu olhar dentro de ti próprio, se queres progredir. Consulta-te, vê se continuas com a mesma fé de outros tempos. Consulta a tua alma. Consulta as tuas possibilidades em fazer bem e responde a ti só.
Meus amigos, a caridade é a tábua de salvação que Deus atirou ao mundo para a salvação dos indiferentes. Ela serve para tirar o sofredor da miséria material em que possa estar mergulhado. A caridade garante o pão daqueles que não podem trabalhar, mas ao mesmo tempo a caridade leva o bálsamo consolador às almas aflitas. Esta tábua de salvação é também como que a ponte por onde transitam aqueles que querem ir para o além felizes. Por ela descem e sobem constantemente os peregrinos da verdade, os mensageiros do Senhor. Se não fosse a caridade, que seria do pobre mundo, o mundo crente, aquele que tem esperanças, que tem desejo de salvação? Deus responde: sê caridoso, sê digno, respeita a integridade moral dos teus irmãos, e os teus irmãos são os habitantes da terra. Não profanes o lar alheio, respeita a dignidade material e espiritual de todos os homens. Ama o teu Deus sobre todas as coisas, reparte o teu amor, um pouco para a humanidade. Se o teu amigo padece, padece também com ele confortando-o, enxugando-lhe as lágrimas. Se o teu irmão desfalece na jornada da terra, ampara-o, sustenta-o, para que, de desfalecimento, não caia. Se o teu amigo necessita de ti, corre em seu socorro. E depois, meus amigos, a caridade é dupla, se assim procedeis, porque praticando-a para com os outros, vós sois caridosos para com os vossos próprios espíritos. Que será daquele que passa na terra indiferente pelas dores alheias, penetrando no além, para ouvir dos seus guias a pergunta: irmão amado, que fizeste tu na terra? Qual foi o gesto de caridade como homem, ou mulher, que prestaste? Que fizeste nesta última peregrinação? Responde, irmão. Aquele que tiver obra feita, naturalmente, baixará a cabeça e dirá: Senhor, pouco fiz, mas o que esteve ao meu alcance realizei. O que responderá o outro, cujas oportunidades apareceram, estiveram na sua frente, e ele lhes virar as costas? O que responderá? O Senhor lhe dirá: amado irmão, a indiferença gerou os teus sentimentos. Tu tiveste o sangue como que gelado nas veias, não tiveste vida espiritual. Agora, meu irmão, tens de voltar, compartilharás as dores na terra, terás o sofrimento por amigo, até que desperte-te o sentimento da fraternidade e solidariedade com o sofredor. Tens de conhecer o sofrimento, para que possas ter dele piedade. Meus amigos, quanto é bela a doutrina espírita! Como ela abre os olhos dos homens, fazendo-lhes ver a realidade da outra vida. Coragem, vós que padeceis. Coragem, vós que sentis como um deserto em torno de vós. Vós, que já vivestes cheios de amor, de felicidade, e hoje a vida se revela passageira, como os pássaros que se afugentam em bando. Há muitos casos na família espírita, dos quais não tendes conhecimento, e que eu os escuto no silêncio da noite. Nós ouvimos as suas preces, lhes damos valor e os animamos de perto, procurando derramar conforto nessas almas padecentes. Eu peço ao meu Deus, com todas as forças do meu pobre espírito, um lenitivo para o sofrimento, para a dor. Uma consolo para aqueles que tanto padecem, chamando por Jesus, Jesus, Jesus. Um alívio, Senhor, até que o seu espírito abandone a matéria e cesse de sofrer. E para o doente da alma, Senhor, que Jesus o ampare, e lhe dê resignação, para continuar a sofrer. Deus seja louvado. Alfredo Barcelos. Em 8 de julho de 1938. Para o povo espírita. Meus amigos, meus muito queridos irmãos, desça sobre vós a graça do Senhor. Deus é amor, sábio a criatura humana. Deus deu ao mundo a prova mais cabal que poderia oferecer desse amor enviando seu próprio Filho, para lhe ensinar o caminho da salvação e exemplificar diante dele como é possível amar até o sacrifício. E o mundo não compreendeu esse grande amor, e o mundo continuou a sua jornada indisciplinada, sem se preocupar com os ensinamentos sublimes do grande Mestre. Mas, que o mundo assim vá é compreensível,
Porque tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não escuta. No mundo, entretanto, há um povo que pode e deve conhecer a Deus, não porque o mereça, porém, pelos conhecimentos mais preciosos que tem tido desse amor incomparável. Esse povo, que é o povo espírita, deve compreender, e pode fazê-lo, a grandeza, a onipotência do amor de Deus. Mas, se, em teoria, ele procura aprender a sublimidade desse grande sentimento, na vida prática entende ser desnecessário testemunho dessa compreensão. Isto é um erro, e um erro que traz graves consequências, tão graves que podem alcançar um futuro distante e um presente atual. Amar significa dedicar-se, com sinceridade, inteligência e abnegação, à causa que se abraçou. Os homens sabem amar a seu jeito. Quantas vezes as próprias pessoas por eles amadas padecem por causa desse mesmo amor? Isso, porque eles fazem um estudo errado desse sentimento que Deus inspirou e Jesus comprovou. Entendem que o objeto do seu amor, do seu cuidado, da sua dedicação, tem de ser inteiramente submisso àquilo que a sua vontade prepotente exige. Desde o momento em que seja reclamado desse amor alguma coisa que semelhe um sacrifício, o homem recua, esfria e se arrepende. Sabei, meus irmãos, que a abnegação e o sacrifício são aliados inseparáveis desse grande sentimento que se chama amor. Jesus, para modelo, amou ao mundo de tal maneira que, dando-lhe o seu exemplo de sacrifício, consagrou, por todos os séculos, a verdade desse mesmo amor, que foi a sua existência na terra. A demonstração de um amor sincero, que não enxergou sacrifícios para comprovar. A quem repeliu o divino mestre. Quem se sentiu amesquinhado perante ele. A quem deixou de estender a sua mão caridosa, naquela época em que o orgulho campeava, a cupidez devastava as classes sociais, a avareza fechava cordões todas as bolsas e a soberba fazia com que o homem andasse de cabeça erguida, sem enxergar o humilde, o pequeno. Jesus foi caridoso e bom. Ele se baixou até a pecadora humilde e levantou-a para perto de si. Ele acariciou e tomou em seu colo as criancinhas humildes, os discípulos, pescadores rústicos, ignorantes, foram por ele elevados à categoria de seus apóstolos. Só os soberbos, os pseudo-grandes da terra, as autoridades prepotentes, se sentiram diminuídos em sua presença. E por quê? Porque eles eram realmente mesquinhos, enquanto Jesus era humilde e bom. Porque não toma o homem esse exemplo para a sua vida prática. Porque não sabe dedicar-se, ao menos, aos que lhe tocam de perto, com afeição sincera, sem orgulho, disciplinando-os a si próprio, dominando os seus ímpetos selvagens, devotando-se com amor verdadeiro àqueles que tantas vezes são dedicados até ao sacrifício pela sua pessoa, que não compreende esse gesto de abnegação e altruísmo. O homem, criatura imperfeita, que, olhando para o seu interior, certamente vai descobrir defeitos, pecados enormes, verdadeiras montanhas aterradoras dentro da sua consciência. O homem, que não tem absolutamente de que se orgulhar, porque, se seu irmão é pecador, ele também o é. Por que razão? Mal descobre uma pequena falha no caráter alheio, alija de sua afeição essa criatura. Porque, longe de lhe dar um exemplo de caridade, se orgulha de não possuir tal defeito, atirando para longe aquele que considera indigno do seu afeto. Se Deus, se Jesus, se seus mensageiros tivessem, para com o homem o mesmo critério de ação, quantos poderia aproximar-se de seu guia? Quantos? Bem poucos. No entanto, os homens se arrogam o direito de censurar, de corrigir, de maldizer, e vão assim, supondo-se corretos à vista dos guias, amesquinhando os fracos, os pequeninos, aqueles que podem menos e que, pela sua própria colocação, muitas vezes de dependência, não podem erguer a voz. Isso é indigno, isso não é cristão, isso não é espírita. O homem deve saber que pode agir, dentro da esfera da sua autoridade, com energia, com firmeza, mas nunca com essa prepotência que rebaixa,
que avilta e que não pode ter resposta do pobre, mas terá sempre a resposta do além. Assim pois, meus amigos, compreendei o que significa amar. Pode-se amar o justo, porque é bom. Devemos amar a criatura que nos pertence porque é nossa. Temos de amar os nossos amigos, porque nos são dedicados. Tudo isso é bem verdadeiro. Mas, se, por qualquer circunstância da vida, algum dos nossos irmãos se desvia da linha do cumprimento do dever, nem nós nem vós podemos lançá-lo para longe, porque com a mesma medida com que medirmos os seus erros serão medidos os nossos. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Nós e vós precisamos da sua caridade, tenhamos-la, também, para com os nossos irmãos. Tenhamos paciência para os guiar, amando-os, corrigindo-os, pelo exemplo, pela palavra, pela norma cristã da nossa vida, e lembremos-nos sempre de que o futuro dirá quem é o bom, o futuro dirá quem acertou, e só o futuro dirá quem mereceu a aprovação de Deus. Deus vos guarde, ampare e proteja sempre, é o meu voto sincero. Anália Franco. Em 19 de julho de 1938. Uma palavra aos médiuns. Meus amigos, a paz do Senhor esteja convosco. Permiti que, no encerramento da vossa sessão, eu diga uma palavra de encorajamento e conforto aos médiuns. Atalaias que são da doutrina que professam, expoentes dessa doutrina, pioneiros, vanguardeiros da propaganda, cheios de responsabilidades, das quais não podem nem devem declinar. Os médiuns são criaturas que não se pertencem, eles pertencem ao seu trabalho, à sua vocação. Devem ter os seus espíritos sempre prontos para fazer o bem, na hora do trabalho, estar preparados para poder realizá-lo a tempo e com perfeição, se possível. Médiuns, o mundo tem os olhos voltados para vós. Sois vós que servis de alvo aos seus dardos envenenados, é sobre vós que caem as suas suspeitas, de fraudes, de mentiras, que longe está o vosso pensamento de realizar. Médiuns, é também sobre vós do que estão olhando os vossos irmãos, os crentes professos da mesma doutrina que professais tudo esperam de vós. Eles não compreendem, muitas vezes, o esforço enorme que fazem os vossos organismos físicos para desenvolver a mediunidade que se encontra nos vossos espíritos. Tudo de vós é exigido. Fazei como os antigos médiuns do tempo do Senhor, dai tudo quanto os vossos espíritos possam dar, recorrei à vossa inteligência, ao vosso valor espiritual, mas recorrei, sobretudo, à fonte de caridade que possa habitar dentro de vós. É dessa fonte que partem os bons sentimentos, e dos bons sentimentos é que nascem as boas realizações. Médiuns, não enfraqueçais na vossa fé. Tende a coragem de sofrer quando o sofrimento for necessário, tende a firmeza de agir quando se tornar precisa a vossa ação, tende a energia suficiente para resistir a todos os golpes que o mundo queira desfechar sobre vós, e ficai sempre encoraçados na fé, para poderdes repelir, embora com doçura, as intuições que partem da treva para os vossos espíritos. A treva lança sempre, sobre os médiuns, o seu laço traiçoeiro, e convém que estejais preparados para não cairdes nele. Amai os vossos amigos, amai os vossos irmãos, e amai, também, os vossos inimigos. Assim fazendo, obedecereis ao preceito daquele que não somente mandou, mas exemplificou esta mesma ordem. E que a paz salvadora de Jesus fique convosco e convosco permaneça. João de Freitas. Em 19 de julho de 1938. Concretizemos o ideal. Deus seja louvado nesta casa, que a sua paz repouse em todos vós. Meus amigos, caríssimos irmãos, o ideal é a aspiração do homem. O que ele deseja, o que alimenta espiritualmente esse é o seu ideal. Os que pensam bem, os que desejam a felicidade eterna e compreendem as bases da fé, da esperança e da caridade, constituem ideais puros e nobres. Os homens sem crença, os homens que não sentem pendor para as coisas eternas, constituem ideais, que alimentam,
porém não os satisfazem. Meus amigos, o que é um ideal e qual a sua utilidade? Deve o homem viver a idealizar sem nunca chegar à realização? Deve o homem entreter uma existência inteira a imaginar alguma coisa do bom, sem, contudo, a efetivar durante a sua estadia neste mundo terreno? O ideal é, então, uma coisa inteiramente abstrata. Não pode ser concretizado numa obra. Não pode representar o esforço de uma realização. Não pode ser realmente visto e examinado pelo próprio idealista, como pelos outros homens. Numa palavra, o ideal é coisa que não se vê. Se assim é, o ideal não tem proveito, é coisa que o vento pode levar, é como as aspirações da mocidade, aspirações leves, fúteis, banais, que, muito embora se não realizem, também não produzem mal por isso, passam, como passa a fumaça, depressa se vão. Meus amigos, o ideal, para ser justo e nobre, deve ser concretizado pela sua realização. O que é a fé? A fé é a aspiração cristã para a realização de uma felicidade futura. O que é a esperança? A esperança é quase a certeza de uma vida melhor. E o que é a caridade? A caridade é a exteriorização do amor. Estas três virtudes principais necessitam ser comprovadas pelo homem, para que possa ser demonstrada a sua existência no espírito daquele que diz as possuir. Se um homem diz, perante os outros, eu sou um crente, tenho fé, alimento a esperança de, um dia, viver vida melhor no além, tenho caridade para com meu Deus e o meu próximo, porque ama Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. Se esse homem diz estas palavras, e os seus atos, a sua vida externa não demonstra a veracidade dessa afirmativa, não podemos duvidar da sua palavra. Pode ser um sincero, mas podemos dizer, realmente, que esse indivíduo tem um ideal, mas não realizou. Porque a fé lhe ordena que execute obras, e, segundo o grande atleta do cristianismo, a fé sem as obras é morta. A esperança lhe aconselha, crê, realiza, e terás prêmios eternos. E a caridade lhe recomenda, ama, e procede de acordo com esse amor. Logo, essas três virtudes, essa tríade divina pode ser concretizada em uma obra, na terra. Aqui tendes uma realização da fé, aqui tendes uma esperança promissora, aqui tendes o ideal caridade demonstrado perante vós. Quem vos faz afrontar, quem vos faz dispor do que é vosso, quem vos faz proceder de acordo com a religião que professais senão a fé? Por que vindes até aqui? Porque gastais o tempo em escutar palavras que, muitas vezes, profligam os vossos erros. Porque tendes esperança de vos corrigir e desejais dias melhores. E porque é franca a vossa bolsa, e porque acorreis pressurosamente para atender às necessidades de alguém que não vos pertence. Por quê? Porque tendes caridade. Assim, meus amigos, é preciso que o homem não espírita chegue a essa compreensão. Porque o espírita é de presumir que já tem alcançado a compreensão exata disso que acabamos de dizer. É preciso que o homem não espírita se capacite de que o ideal cristão não pode pairar na altura das nuvens nem, como estas, se esvaecer, de que o ideal caridade não pode ser simplesmente em teoria em apoteose da grande virtude. Bem ao contrário disso, o ideal deve ter alcance elevado e realizações terrenas. Que toque o ideal aos raios do infinito, e que a sua realização seja palpável ao olhar do homem mundano. A filosofia espírita muito tem de abstrato, mas a sua prática se concretiza. Meus amigos, sede fervorosos, piedosos, crentes sinceros, mas sede, também, práticos, caridosos, eficientes na vossa obra, concretizando o ideal absoluto que representa a fé. Deus vos guie, ampare e proteja. Sarto. Em 26 de julho de 1938. Uma explicação necessária. Meus irmãos, meus amigos, assim como tendes necessidade de consultar os vossos guias amados para o progresso dos vossos espíritos e para a solução dos problemas insolúveis para vós,
Nós, também, que passamos para o outro plano da vida, devemos todo o nosso progresso, todo o adiantamento que apresentamos, ainda que deficiente, às luzes desses espíritos bem-amados, que nos recebem quando chegamos, que nos acolhem em seu seio amoroso e que nos desenvolvem a inteligência para a compreensão das verdades eternas. Entre nós, há, por vezes, conjecturas, que chegam até nós. Uma delas é o seguinte: como pode há tão pouco tempo saída da Terra, que eu conheci com outros hábitos, outros costumes, tão indiferente a certas coisas religiosas e tão frequentadoras de reuniões mundanas da sociedade, do meio em que viveu, demonstrar, agora que passou para outra vida, conhecimento, progresso espiritual, não compatível com aquele que levou daqui. E admirável este progresso. Meus amigos, nada é estranhável nessa comparação que fazeis entre o nosso caráter na vida terrena e o nosso caráter como espíritos despidos da matéria. E, para vos demonstrar que não nos magoam as vossas suposições, as vossas conjecturas nem tampouco as vossas apreciações, eu vos digo. Muitos de nós, quando deixamos a terra, partimos, é verdade, nas condições em que vós dizeis. Mas somos criaturas de boa vontade, somos criaturas que, como vós, temos um passado que não conhecíamos até então, e quantas vezes a vida que deixamos foi uma vida não consentânea com a anterior, aquela que a precedeu. Quem vos diz que, na vida passada, nós não tivemos como que um descenso na nossa espiritualidade, e que voltando ao espaço e recordando com o nosso guia essa queda, depressa nos arrependemos e deixamos aquele plano inferior, para galgar o outro que tínhamos desprezado, quem sabe? Não vos admireis. Alguém pode, numa vida terrena, demonstrar religião, fé e progresso eficientes, e voltar, na outra vida, não demonstrando tais sentimentos, isto é, caindo espiritualmente, seduzido, talvez, pelas tentações do mundo, tornar-se por assim dizer, inferior àquela vida, à vida anterior que já houvera tido. Passando, em seguida, para o plano espiritual, e confrontando a página atrasada com aquela recém-fechada, o espírito se entristece e vê, que, longe de se achar pelo menos no nível em que já estivera, baixou, quando devera ter subido. Então, num esforço supremo, esse espírito procura fazer, no espaço, o progresso que não fez quando aqui esteve. Daí os conhecimentos de moral que revela, daí a doutrinação que faz perante vós, e vós dizerdes, não fazia assim quando aqui estava. Mas já o fiz antes, responderá o espírito, já o fiz antes, e eu não hei de vir pregar-vos os meus erros, mas, sim a fé que em outros tempos abracei, eu não hei de vir perante vós pregando as minhas infantilidades, e hei de pregar a verdade que em outros tempos conheci. Esta é a resposta às considerações que fazeis muitas vezes, comparando a nossa linguagem de hoje com o nosso proceder quando aqui estávamos. É assim, meus amigos, é assim. Permita Deus que façais, na verdade, grande progresso nesta existência, para que não se dê convosco este balanço, este confronto, entre duas vidas, demonstrando ter sido a anterior mais proveitosa do que a que terminou. Permita Deus que assim seja, e que Ele vos guarde e abençoe. Maria Luísa. Em 26 de julho de 1938. Animadoras palavras. Seja louvado nesta casa o santíssimo nome do Senhor. Meus irmãos, meus prezados amigos, nós temos as nossas alegrias, como espíritos, e também as nossas tristezas. As nossas alegrias são causadas por todo o bem que sucede no universo. As nossas tristezas são provocadas pelo desvio daqueles que deviam andar na linha reta da virtude e do dever. Quando uma comunhão de crentes se reúnem sob o nome sacratíssimo de Jesus, conhecendo a sua própria imperfeição, e conhecendo, exaltando as virtudes do Filho de Deus, nós temos prazer em penetrar nesse recinto,
certos de encontrarmos um meio ambiente que nos seja propício e que nos auxilie no desempenho dessa tarefa. Nas tristes condições, penetrando no fundo dos vossos espíritos, graças a Deus,